Olá, bem-vindo ao Best in Tesla. Então Elon acabou de compartilhar alguns novos vídeos sobre o Cybercab deles saindo da linha de montagem e dirigindo automaticamente até o pátio de saída. E como o Rock escreveu, em breve ele estará dirigindo sozinho pelas ruas de Austin. Então parece que a Tesla está se preparando para adicionar alguns Cybercabs à sua frota de robotáxis. Se for esse o caso, estamos nos aproximando daquele momento crucial na história dos veículos automotivos. Porque a Tesla também acabou de receber uma nova certificação e aprovação nos Estados Unidos para seus robotáxis. E se combinarmos tudo isso com os fatos que aprendemos recentemente da Tesla, a Waymo deveria estar tremendo de medo. Porque eles podem ter sido os reis dos robotáxis no passado e no presente, mas o Cybercab vai mudar isso para sempre. E quando você vê os números, é difícil imaginar qualquer coisa além do Cybercab dominando o futuro. Então vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então Elon escreveu no Chess, Cybercab saindo sozinho da fábrica Giga Texas, e compartilhou esse vídeo do Cybercab dirigindo sozinho para fora da fábrica até o pátio de saída. E então tivemos o Rock compartilhando o vídeo e também escrevendo, em breve ele estará dirigindo sozinho pelas ruas de Austin, pronto para o serviço. Sim, isso é algo sobre o qual eu especulei desde o começo, que esses carros vão dirigir sozinhos da fábrica de Austin até o centro de Austin. E quando a Tesla conseguir fazer isso, basicamente será o fim do jogo para qualquer outro em Austin quando se trata de robotáxis e serviços de transporte por aplicativo. A Tesla vai conseguir adicionar robotáxis nas ruas continuamente, a cada hora do dia, para realmente saturar o mercado. Assim, os tempos de espera serão muito baixos e os preços pelo menos metade do valor de um Waymo e outros serviços de transporte por aplicativo. E rapidamente se tornar a força dominante em Austin. Então, isso pode ser o que a Tesla estava esperando, já que podemos ver que seus robotáxis não supervisionados ficaram estáveis em 39 desde o dia 9 de maio e basicamente estagnaram nesse número. Mas vimos algo parecido em fevereiro, quando ficou estagnado por um mês e depois deu um salto rápido, colocando cerca de 4 vezes mais robotáxis não supervisionados nas ruas. Será que a Tesla está preparando algo semelhante, já que pode estar prestes a adicionar alguns Cybercabs à frota em Austin? Dependendo, é claro, do que o Rock considera como em breve. Estamos falando de 2 semanas? Mas a Tesla vem adicionando alguns robotáxis à frota e agora já chegou a 700 unidades, de acordo com o rastreador de robotáxis. Não é uma quantidade insignificante, mas está bem abaixo do que Elon Musk esperava no ano passado. Mas também podemos ter algumas novas expansões para mais áreas no Texas, como James compartilhou. A Tesla foi autorizada pelo estado do Texas a operar veículos autônomos comercialmente sob a nova lei que entrou em vigor hoje, 28 de maio de 2026. A Tesla autocertificou oficialmente o software que roda em seu robotáxi como nível 4. E James compartilhou esta captura de tela do portal TChess MCCS do DMV do Texas, confirmando isso. A Robotaxis LTDA da Tesla está oficialmente autorizada para operação comercial de veículos automatizados com software de nível 4 autocertificado, efetivamente sob a nova Lei Estadual de Veículos Autônomos que começou a ser aplicada ontem. O Texas exige que veículos autônomos comerciais em operação obtenham autorização para veículos de nível 4 ou superior. A autocertificação da Tesla permite serviço contínuo de robotáxis sem supervisão em cidades do Texas, sem motoristas humanos de segurança. A atualização refuta diretamente as alegações de alguns céticos de que a Tesla não poderia cumprir a lei ou se certificar como nível 4, possibilitando a expansão potencial das operações de robotáxis em todo o estado. Como o Jerry aqui, que algumas horas antes dessa aprovação postou nível 2 para sempre.
Bem, esse comentário envelheceu tão mal e tão rápido que até o Light ficou com inveja. E talvez este artigo aqui também envelheça mal em alguns meses, assim como o Bloomberg escreveu em seu post. A Tesla tem apenas 42 veículos operando como robotáxis no Texas, quase um ano depois que Elon Musk lançou o serviço. Uma pequena fração da frota comandada pela rival Waymo. E como o próprio artigo disse, a frota de robotáxis da Tesla no Texas é insignificante comparada à da Waymo. Eles mostraram um gráfico interessante com números de veículos autônomos que diferem bastante dos dados do rastreador Robotaxi para Waymo e Tesla. Mas esses números são do Departamento de Veículos Motorizados do Texas. Mas de qualquer forma, sim, a Tesla não tem tantos robotáxis quanto a Waymo no Texas. Mas com a nova aprovação e o Cybercab começando a sair da linha de montagem e dirigindo sozinho para o pátio externo, as coisas podem mudar rapidamente nos próximos meses. Uma coisa que este artigo, claro, não menciona nada a respeito é: a Waymo ainda está perdendo bilhões de dólares a cada trimestre com essa frota de robotáxis, mesmo tendo mais de 500 mil de corridas de robotáxi por semana. Então, como eu falei antes, o que vai acontecer com as finanças da Waymo quando os concorrentes realmente entrarem no mercado de verdade? Porque o número de veículos automotivos registrados em todo o Texas ainda é bem pequeno. Mesmo se juntarmos todos esses nomes dessa lista, a Tesla pode facilmente superar todos eles juntos em volume até o final deste ano. E como eu disse, se a Tesla de repente tiver Cybercabs autônomos saindo direto da linha de montagem e indo direto para a cidade de Austin, eles vão conseguir saturar esse mercado extremamente rápido. Uma cidade onde a Waymo ainda tem apenas algumas centenas de veículos em operação e está perdendo dinheiro em cada corrida que faz. Mas o preço por milha é cerca do dobro dos robotáxis da Tesla em Austin. Então, se a Waymo quiser continuar competindo com os robotáxis da Tesla, quando o Cybercab invadir as ruas de Austin, provavelmente terão que reduzir o preço pela metade. Então, para um negócio que já está operando com 500 mil corridas por semana e ainda assim perdendo bilhões de dólares a cada trimestre, de repente, a receita dele será cortada pela metade, o que vai ser bastante devastador para o modelo de negócios deles. Então, mesmo que eles cheguem a 1 milhão de corridas por semana, isso não mudaria nada na receita deles, já que o número de corridas dobrou, mas o preço foi cortado pela metade, então eles vão acabar no mesmo lugar. Então, o fato de que a Tesla está se preparando para colocar Cybercabs na frota deveria preocupar um pouco uma empresa como a Waymo. Este veículo foi projetado para a produção em massa de 1 a 2 milhões de unidades por ano. Então, mesmo que possa levar alguns anos para aumentar a produção e as cadeias de suprimentos para atingir esses números enormes, a Tesla vai rapidamente ultrapassar o que a Waymo consegue produzir. Eles nem têm uma meta de mais de 10 mil unidades por ano. E esse Cybercab vai ser algo como 6 a 8 vezes mais barato para a Tesla construir do que custou para a Waymo, seu robotáxi mais recente, o Jaguar I-Pace. Mesmo que a Waymo reduza o preço pela metade com a Van Seeker, o veículo da Tesla ainda será 3 a 4 vezes mais barato de produzir. A Van Seeker é baseada no Seeker Mix MV, que é vendida por cerca de 40 mil dólares na China. Bem, só de trazer esse veículo para os Estados Unidos, com a tarifa de 100%, já vai elevar o preço para 80 mil dólares. Vi estimativas de que a Waymo pode fabricar esse carro por 75 mil dólares americanos, mas isso parece improvável com a atual guerra tarifária. Mas vamos supor que seja 75 mil dólares, então definitivamente não estamos tentando fazer o preço da Waymo parecer ruim. Mas as estimativas para o Tesla Cybercab são de cerca de 20 mil dólares, ou seja, 20 mil dólares. E como eu já mencionei várias vezes antes, na verdade eu acho isso muito conservador, como sabemos. O método de produção Unbox vai cortar pela metade o custo de produzir um veículo. E a Tesla consegue produzir o Tesla Model 3 por 35 mil. Então metade disso daria 17.500 dólares. Mas o Cybercab não é apenas um Tesla Model 3 autônomo. Ele também tem 50 peças a menos do que um Tesla Model 3.
Então o Cybercab provavelmente é ainda mais barato do que os 17.500 dólares, talvez uns 15 mil, para construir quando a produção estiver em plena escala. Mas vamos dizer só 20 mil dólares. Então isso significa que para cada veículo que a Tesla e a Waymo colocam nas ruas, a Waymo terá uma desvantagem de 55 mil dólares. E esse provavelmente é o melhor cenário possível. Mas nós, é claro, recebemos algumas informações novas sobre a eficiência do Cybercab no evento de edição especial do Tesla Model S, onde disseram por último que haviam alcançado uma eficiência de 165 Wh por milha para o Cybercab, o que se traduz em pouco mais de 6 milhas por quilowatt-hora. Mas a classificação EPA do Jaguar e-Pace é de 76 milhas por galão equivalente em ciclo combinado, o que equivale a aproximadamente 2 a 2,3 milhas por quilowatt-hora. Então o Cybercab é de 2 a 3 vezes mais eficiente. A Van Seeker pode ser um pouco mais eficiente, mas ainda é essa caixa grande e enorme circulando por aí com todos os sensores para fora. Provavelmente ainda consome o dobro de energia para percorrer uma milha em relação ao Cybercab. Então, se usarmos uma tarifa residencial típica dos Estados Unidos de 17 centavos por quilowatt-hora. E então, se o Jaguar Urpace e o Cybercab rodarem 100.000 milhas em um ano, o Cybercab vai gastar cerca de 3 mil dólares por ano, enquanto o robotáxi Jaguar e-Pace da Waymo vai gastar cerca de 9 mil dólares por ano. Então, mesmo que a futura Van Seeker seja cerca de 30% mais eficiente, ela ainda terá uma desvantagem no custo de simplesmente movimentar o veículo de 3 mil dólares por veículo por ano. Ou, dito de outra forma, a Waymo tem que pagar o dobro pela eletricidade do que a Tesla. E isso se ambas conseguirem a eletricidade pelo mesmo preço. Mas a Tesla já atua nos setores de energia solar, armazenamento e recarga. Eles usam o software AutoBidder para comprar e vender eletricidade, lucrando com a própria energia. Aposto que a Tesla terá eletricidade mais barata que a Waymo. Então esses números devem ser o melhor cenário para a Waymo. Então, os próximos robotáxis da Waymo não só têm uma desvantagem de 55 mil dólares no custo de produção do veículo em comparação com os da Tesla, mas também precisam pagar o dobro pelo custo da eletricidade. E a Waymo já está perdendo bilhões de dólares a cada trimestre operando sua frota de robotáxis, que é muito cara. Isso antes mesmo da Tesla se tornar uma concorrente de verdade e antes de existir qualquer concorrência significativa de qualquer outro fornecedor. Então vai ser extremamente fácil para o Tesla Cybercab oferecer um preço menor do que uma corrida da Waymo, já que custa para a Waymo de 2 a 3 vezes mais colocar um veículo na rua e operá-lo do que custa para o Tesla Cybercab. E se a Tesla realmente estiver prestes a adicionar esses veículos à frota de robotáxis em Austin, vai ser muito interessante ver o que vai acontecer com a Waymo. Porque eles provavelmente vão ter que cortar seus preços pela metade para conseguir competir por clientes, mas se a Tesla também conseguir saturar o mercado, o tempo de espera deles provavelmente vai ser muito menor do que é para a Waymo. Então, a maioria das pessoas provavelmente nem vai considerar um veículo da Waymo se o tempo de espera for o dobro do de um Cybercab ou até 3 vezes maior. As pessoas querem ir do ponto A ao B rapidamente. E além disso, se você entrar em um Cybercab, vai ter uma tela sensível ao toque enorme bem no meio, onde você pode assistir filmes na Netflix, ver vídeos no YouTube ou ouvir sua música favorita. Então, a experiência também será muito melhor no Cybercab. E além disso, vimos que os robotáxis da Tesla conseguem ir do ponto A ao ponto B muito mais rápido do que o veículo da Waymo, já que eles não gostam de fazer aquela conversão à esquerda sem proteção ou pegar a rodovia. Então, poderíamos ter uma situação em que a Tesla oferece um produto melhor, com tempo de espera menor e uma viagem mais rápida, por metade do preço. Isso vai ser devastador para as operações da Waymo em Austin.
Então tudo se resume à questão de quanto tempo o Google está disposto a perder bilhões de dólares no projeto de robotáxi deles a cada trimestre daqui para frente. Porque as vantagens da Tesla só vão aumentar cada vez mais à medida que eles expandirem as operações de robotáxi. E obrigado por assistir. Até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.